Shalom, povo de Deus, graça e paz de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Mais um momento de pastoreio, que Deus esteja abençoando muito a sua vida e o seu lar. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que a nossa fé esteja firmada nele. Convido você para orarmos. Como está o seu coração? Como você está? Nós cremos que Deus é gracioso para responder o nosso clamor. Oremos ao Senhor. Deus amado e querido, a gente te agradece por essa oportunidade tão bendita de podermos meditar na tua palavra, cantar louvores ao teu nome, te buscar em oração. O Senhor é de fato maravilhoso. Que tu venhas receber este momento que é para a tua glória, que o teu Espírito Santo venha conduzir cada parte desse momento de pastoreio. Que o Senhor fale ao nosso coração e que tu recebas toda a honra. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e nos dá vida e vida em abundância. No nome do nosso Salvador oramos. Amém e amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Então eu quero lhe convidar, meu irmão, minha irmã, para louvarmos a Deus com muita alegria. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome,
seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Meus queridos, nós temos refletido nesse momento de pastoreio, nessa fase, no livro de Deuteronômio, e hoje nós iremos meditar em Deuteronômio, capítulo de número 27. Deuteronômio, capítulo 27. Se a gente for observar o contexto imediato dessa passagem, Moisés lembrou o povo de Israel de que a palavra do Senhor lhes foi dada. Deus lhes concedeu princípios de vida. E Moisés também lembrou aquele povo que ele prometeu obedecer a tudo o que Deus disse. E o Senhor prometeu abençoar aquele povo. Então nós estamos aqui diante de um texto no qual os israelitas aceitaram pela segunda vez o compromisso de amar ao Senhor, de se sujeitar a Ele e, consequentemente, desfrutar desta companhia do Senhor e das suas bênçãos. Mas observe, o princípio do texto é submissão ao Senhor. E eu quero focar nisso. Nós não fomos criados para a autonomia, mas para a dependência. O homem, quando ele arroga para si o direito de determinar o que é melhor para a sua vida, ele envereda em um caminho de morte. Mas, quando nós, seres humanos, entendemos que nós fomos criados por Deus, para Deus,
que há um propósito glorioso do Senhor na nossa vida e nós nos entregamos ao plano de Deus, o plano de salvação revelado na sua palavra, nós assim experimentamos de fato a vida abundante, uma vida que Deus reservou para nós. Então, esse princípio é valioso. Eu e você não fomos criados para uma vida autônoma. Nós fomos criados para uma vida de dependência, de sujeição a esse Senhor que nos criou e que enviou Jesus para morrer por nós e para nos dar vida eterna. É nessa submissão ao Senhor que nós experimentamos sentido, significado. Se porventura você está vivendo longe de Deus, se a sua história não está sujeita ao Senhor, eu lhe convido em Cristo Jesus a se render a Deus e a experimentar esta vida maravilhosa que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Bem, Deuteronômio capítulo 27 diz assim: Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: Guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te deu o Senhor, teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: Guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Deixa eu dar uma parada aqui no versículo de número 10. Observe que Moisés, ele anuncia a aliança ao povo juntamente com os anciãos e com os sacerdotes, que eram autoridades espirituais para com a nação de Israel. O povo, então, ele tinha se comprometido com o Senhor. Ele tinha feito um pacto com Deus. E aqui esse texto, ele nos mostra alguns princípios importantes que nós devemos observar na nossa relação com Deus mediante a sua palavra. Veja, Deus se revela a nós pela sua palavra. A maneira como nós nos relacionamos com a palavra de Deus, ela reflete a forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Ela reflete o nosso relacionamento com o Senhor. Ou seja, não há como nós separarmos a nossa relação com Deus
do nosso relacionamento com a palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós é uma palavra de vida, é uma palavra de cura, é uma palavra de direção. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, luz para os nossos caminhos. E aqui nesse texto, o Senhor, ele através de Moisés e dos anciãos israelitas, apresentam alguns elementos importantes da nossa relação com a palavra de Deus. O primeiro elemento é que nós devemos guardar a palavra de Deus. Guardar. O salmista diz no Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 1, a palavra do Senhor deve ser guardada. Segundo lugar, a palavra do Senhor, ela precisa ser lembrada por nós. Nós não devemos nos esquecer dela. Tanto que o texto nos fala que o povo deveria levantar pedras grandes e as caiarás, diz o verso 2. E no verso 3 diz que eles deveriam escrever nelas todas as palavras desta lei. A palavra de Deus, ela precisa ser lembrada por nós. Muitas vezes, queridos, nós enfrentamos tentações. E se a palavra de Deus está no nosso coração e nós lembramos dela, ela vai nos guiar. Muitas vezes nós vivenciamos situações difíceis, mas quando a gente se recorda das promessas de Deus, dizendo que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos conduzir em triunfo, mesmo na prova, isso é abençoador. Pois bem, o texto prossegue dizendo que a palavra do Senhor, ela nos leva à adoração. Ela nos conduz à adoração. No verso de número 5, diz que os israelitas deveriam edificar um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras. Verso 6, e o texto afirma que de pedras toscas edificarás o altar do Senhor e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Versículo de número 7 afirma: também sacrificarás ofertas pacíficas. Observe, o povo deveria construir um altar. Esse altar estaria localizado na base do Monte Ebal, onde os sacerdotes iriam oferecer holocaustos. O que os holocaustos representavam? Consagração total a Deus. Consagração completa a Deus. Mas não apenas holocaustos. Eles deveriam oferecer ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas eram expressões de celebração alegre das bênçãos de Deus. Então observe, Deus se revelou a nós pela sua palavra. E essa palavra é uma palavra bendita. E nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E nós precisamos nos lembrar dela. Ela não pode ser esquecida, porque ela é valiosa demais. Nós buscamos nos lembrar do que é precioso, não é verdade? Nós buscamos recordar aquilo que é valioso para nós. A palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro. Então ela precisa ser lembrada. E para onde a palavra de Deus nos conduz? Para o altar. O altar é um símbolo de adoração. E nesse altar, o povo de Deus ofereceria holocaustos. Ou seja, eles consagrariam totalmente a sua vida a Deus e também ofereceriam ofertas pacíficas. Eles celebrariam de maneira alegre as bênçãos de Deus. Isso aqui é tão precioso, irmãos. Deus nos convida para isso. Deus está chamando a mim e a você
para entendermos algumas coisas. Em primeiro lugar, sem mediação, a gente não pode se aproximar de Deus. Por quê? O povo de Israel tinha que oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, porque eles são pecadores e eles precisavam de mediação para se aproximar de Deus. Para quem os sacrifícios apontavam? Para Cristo, para o sacrifício perfeito, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então perceba, aqui nós temos um elemento precioso da graça. Deus está dizendo para o povo o seguinte: vocês podem se aproximar de mim. Vocês podem se relacionar comigo. Eu os aceito pela mediação do sacrifício, porque isso apontava para Jesus Cristo, para aquele que viria e morreria pelo seu povo. Eu quero perguntar para você e perguntar para o meu próprio coração: a nossa vida está consagrada a Deus? Ou a gente pensa assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero da minha vida? A pessoa que anda neste caminho, ela está num caminho de morte. Você foi criado para oferecer-se a Deus. Paulo diz lá em Romanos 12 que nós devemos consagrar, apresentar o nosso corpo a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Consagração. E Deus também nos convida a celebrarmos a Ele, a celebrarmos com alegria. Queridos, os dias são difíceis, mas Deus tem nos abençoado. Deus lhe deu a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Os seus pecados foram perdoados. Você foi declarado justo pelo Senhor. Você tem vida eterna. Deus jamais vai lhe abandonar. Deus está lhe abençoando agora e Ele vai lhe abençoar eternamente. Você estará para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Ou seja, a nossa vida está resolvida. E isso deve nos levar a celebrar. Meu amado, minha amada, não guarde amargura no seu coração. Não seja uma pessoa azeda. Eu queria que você pensasse comigo um quadro branco, todo branco, grande, mas tem um ponto escuro naquele quadro. Tem pessoas que quando olham para aquele quadro só percebem o ponto escuro. Eles não conseguem observar a amplitude branca daquele quadro. Isso ilustra a vida. Às vezes as pessoas têm recebido, ou melhor, sempre têm recebido muitas bênçãos, mas elas só querem olhar o ponto escuro. Elas só querem observar a dificuldade. Meu amado, minha amada, Deus é bom, Deus é digno e Ele nos convida à consagração e à celebração. A dedicação a Ele: Senhor, a minha vida é Tua, e a celebração das bênçãos dEle. Bem, o Senhor está chamando o seu povo a se submeter à sua voz, a obedecer à sua voz. Verso de número 10 nos mostra isso. Mas, quando nós chegamos a partir do versículo 11, o texto diz o seguinte, por favor, observe. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Azé, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto.
E todo o povo responderá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que feriu seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar a pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: Amém. Até o verso 26. Ai, ai, ai. E agora? Aqui nós temos um texto em que os líderes espirituais leram maldições relacionadas àqueles que não obedecessem à lei que eles tinham prometido obedecer. E quando o povo dizia, depois de cada uma dessas maldições, Amém, Amém significa assim seja, o povo estava declarando que estava disposto a ser disciplinado por Deus se desobedecesse à lei que tinha prometido obedecer. Se você observar esse texto, as maldições, elas estão muito ligadas à quebra dos 10 mandamentos ou das palavras. Por exemplo, verso 15. A primeira maldição condenava a idolatria, que é a transgressão do primeiro e do segundo mandamentos. A segunda maldição, verso 16, referia-se à família e ao lar, que tem uma relação com o quinto mandamento, honrar pai e mãe. A terceira falava a respeito da propriedade, que tem relação com o último mandamento, não cobiçar nem a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem nenhum bem do seu próximo. A quarta maldição, verso 18, revelava a preocupação de Deus com pessoas com deficiência. A quinta maldição, verso 19, enfocava sobre tratar com bondade e justiça os desamparados, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. E o texto prossegue. As maldições de número 6 a 9, Deuteronômio 27, do verso 20 ao verso 23, referem-se à pureza sexual e estão relacionadas ao sétimo mandamento, não adulterarás. O texto vai falar sobre incesto, sobre bestialidade. Então observe que o Deus que criou o sexo, ele estabeleceu princípios para o sexo. E que a perversão do sexo, o que é a perversão do sexo? É um mau uso desta dádiva de Deus. Isto é uma ameaça ao casamento, é uma ameaça à família e a uma nação. Uma nação que mergulha na degradação moral, ela está em ruína. E Deus trata sobre isso. As duas maldições seguintes, versos 24 e 25, são uma repetição do sexto mandamento. Não matarás. Deus condenando o homicídio. Bem, irmãos,
O que o texto está nos ensinando basicamente? Que nós devemos amar ao Senhor e amar o nosso próximo. E quando nós chegamos no último versículo do capítulo, verso 26, a 12ª maldição determinava que os israelitas deveriam obedecer a todas as leis que Deus havia lhes dado. E aí eu quero um pouco mais da sua atenção. Quem que pode obedecer completamente à lei de Deus? Você pode? Eu não posso. Você também não. Só que o texto diz que quem não obedece à lei de Deus é maldito. Ele está sob a maldição de Deus. E agora? A gente não consegue cumprir totalmente a lei de Deus. E isso nos leva a um estado de maldição. E nos torna merecedores do inferno, da condenação eterna. Esse é o nosso estado sem Deus. E aí eu quero convidar você para olhar o texto de Gálatas e observar o amor gracioso do Senhor para conosco. Porque Tiago, ele diz que a pessoa que quebra um mandamento se torna culpado de todos. Como é que a gente vai escapar disso? Deus é santo, Deus exige perfeição e eu sou pecador e eu não consigo atingir o padrão de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo de número 10, diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei, verso 11, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Verso 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13 e 14, olha que verdade maravilhosa. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vou repetir. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! O que esse texto está dizendo e o que o Deuteronômio nos mostrou é que a desobediência à lei acarreta maldição. Só que nós não conseguimos seguir plenamente a santa lei de Deus. O que Deus fez? Ele enviou Jesus. E Jesus Cristo pagou a pena exigida pela lei. A alma que pecar, essa morrerá. O Santo Filho de Deus foi o nosso substituto, o nosso representante. E ele veio a essa terra, ele obedeceu totalmente à lei de Deus em nosso lugar. E ele cumpriu, sofreu a maldição da lei de Deus em nosso lugar. E sabe o que aconteceu? Houve uma transação. Cristo assumiu a nossa culpa e nos concedeu a sua justiça. Olha que troca. Cristo recebeu a nossa maldição. Ele se fez maldito por nós,
para que nós recebêssemos a sua bênção. É por isso que a gente é salvo. Nós não somos salvos pela obediência à lei. Nós somos salvos pela obra de Cristo. E porque nós não devemos ser idólatras, não devemos viver uma vida promíscua sexualmente, devemos tratar as pessoas bem, etc, etc. Por que nós devemos obedecer a Deus? Não é para sermos salvos, mas é porque fomos salvos. Não é a nossa obediência que nos salva. A nossa obediência é uma expressão da nossa gratidão e do nosso amor a Deus. O que nos salva é a obediência de Cristo. O que nos salva é a obra expiatória de Cristo. Meu querido, eu quero lhe convidar a se alegrar. A se alegrar porque um dia você estava como eu, sob maldição. Nós estávamos caminhando para o inferno. Mas Jesus Cristo morreu por nós. O descendente de Abraão, o Filho de Deus, o unigênito, morreu por nós. E hoje, nele, nós somos abençoados. E nós podemos nos submeter à palavra de Deus, gratos, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor pagou a nossa dívida. Obrigado porque o Senhor levou a nossa maldição. Queria terminar lembrando você e o meu coração do seguinte: nós não somos azarados. Tem gente que diz: eu sou azarado, as coisas não dão certo para mim. Você é crente. Se você é crente, você é abençoado. Abençoado com toda sorte de bênçãos. Por quê? Nós devemos nos sujeitar a Deus porque Ele nos ama, porque Ele é Senhor. Por que nós devemos nos render a Deus? Porque Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós, para nos livrar da maldição, para nos conceder o seu Santo Espírito. Você não está só. Deus está com você. Você não está abandonado na jornada da vida. Deus enviou Jesus, que se sacrificou e que antes cumpriu toda a lei de Deus. E Ele nos oferece a sua justiça. Ele nos justifica mediante a fé. Você crê em Cristo? A sua vida está entregue a Cristo em arrependimento e fé? Então você é um abençoado, uma abençoada de Deus. A maldição foi quebrada da sua vida. Não há maldição mais sobre você. Não há maldição sobre você. Sobre você, em Cristo, está a bênção prometida a Abraão e que se cumpriu em Jesus Cristo, aquele que nos concede o Santo Espírito. Convido você para nós orarmos nesse momento. Senhor, a gente te agradece, a gente te louva porque a salvação é pela graça e só pela graça. A gente te bendiz, o Senhor nos dá a tua palavra. E a gente tropeça, a gente falha, mas obrigado, porque o Senhor nos deu o teu Espírito, mediante a obra do teu Filho. E pelo teu Espírito nós podemos andar em submissão ao Senhor. Obrigado, Deus, porque tu pagaste a nossa maldição, a nossa dívida, porque o Senhor entregou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Ó Deus amado, que essa realidade nos encha de gratidão. Que a gente não possa viver uma vida desleixada. Livra-nos de um coração rebelde, de um coração duro, de um coração insubmisso.
Que a gente se lembre da Tua palavra, que a gente se submeta à Tua palavra, que a gente Te adore, Te glorifique, que a gente tenha uma vida consagrada ao Senhor e uma vida de louvor, de celebração a Ti pelos Teus feitos maravilhosos. Aplica a Tua palavra, Senhor, em nosso coração. Abençoe essa pessoa que porventura esteja longe de Ti, salva esse coração. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Tu és o Deus que pode curar as enfermidades. Abençoe aqueles que estão caídos por causa de uma vida de pecado. Levanta-os, Senhor, restaura-os. Abençoe os endividados, supre as suas necessidades. Essa pessoa que está angustiada, depressiva, com síndrome do pânico, desnorteada, ó Deus, diante de tantas aflições, ministra esse coração, traz cura a essa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos deu a Tua palavra e a Tua palavra nos guia à verdade. Obrigado por Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, a palavra encarnada de Deus que mudou a nossa história. Nós entregamos a Ti o Teu povo, entregamos a Ti o Brasil. Tenha misericórdia da nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um cântico. Convido você a louvar a Deus com mais uma canção. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, Te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus.
Queridos, chegamos ao final de mais um momento de pastoreio. A minha oração é que Deus fortaleça o seu coração. Os dias são difíceis, mas a Bíblia fala que nos últimos tempos nós teríamos dias difíceis, mas Deus é fiel. Ele continua cuidando do seu povo. O seu plano de redenção está acontecendo. Vidas estão sendo resgatadas. O povo do Senhor está sendo sustentado. Deus continua a nos conduzir em triunfo. E os propósitos dele irão se cumprir cabalmente. Alegre-se no Senhor. Fortaleça a sua fé, esperança e amor em Jesus Cristo. Viva para a glória dele. Que Deus abençoe muito você e sua família com graça, misericórdia e paz. Amém, amém e amém.